Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô trazendo um conteúdo que eu acho muito legal, que eu gosto muito de acompanhar nos canais que eu sigo, que é o Diário de Leitura. E aproveitando que eu tô com um livro novo, que é Ela se chama Rodolfo, da autora Júlia Dantas, uma autora brasileira, eu vou fazer o Diário de Leitura com vocês. Então esse livro me chamou muita atenção a descrição dele. A sinopse, eu vou ler para vocês, que é uma história diferente. Diz o seguinte: Murilo acaba de se mudar para um apartamento no qual a antiga moradora Francesca deixou uma tartaruga. Seguindo as ordens recebidas por e-mail, tenta entregar o animal por meio Porto Alegre. A peregrinação parece inocente, mas a escritora Júlia Dantas sabe que não há nada mais radical e transformador do que o encontro entre pessoas, quando minimamente desarmadas. Comovente, espirituoso, inesperado, o segundo romance da autora é narrado de forma tão firme que poderia ser utilizado em aulas sobre como contar uma história, criar cenas perfeitas, compor um personagem. Como as vias que o protagonista percorre na cidade, a jornada é sinuosa e cheia de ladeiras. Em embates com a morte, a doença e o fim dos relacionamentos, os personagens se abrem em suas vulnerabilidades, conflitos e anseios. Assim, ensaiam arranhar a couraça de dinâmicas de opressão, especialmente relacionadas a gênero. Eu achei isso muito interessante, então vamos lá. Eu vou começar a ler e aos poucos eu venho aqui para contar como está sendo a leitura. Então, gente, eu comecei a ler e a história conta sobre a mudança do Murilo, né, que é o protagonista. Ele aluga um apartamento depois de terminar o relacionamento. Então ele aluga um apartamento e ele é daquelas pessoas que não gosta de outras pessoas, digamos assim. Ele é um pouco antissocial, ele não gosta muito de conversar, de ter contato com as pessoas. E a comunicação entre o Murilo e a Francesca, que é a dona do apartamento, é só por e-mail. E a gente não sabe quem que é essa Francesca, se ela é nova, se ela é uma senhora já idosa, o que ela faz, onde ela vive, né, onde ela está, enfim. E eles se comunicam com ela por e-mail e a única coisa que ele sabe é que ela fala de uma forma muito rebuscada, assim, ela escreve de uma maneira muito rebuscada, elegante, mais refinada, digamos assim, a escrita dela. Então isso já leva ele a entender que ela deve ser uma senhora, né, quem fala desse jeito. E até mais, quem ainda se comunica só por e-mail, né? E é isso, pelo que eu entendi até agora, ele acabou de sair de um relacionamento com a Gabriela, que ele não aceita muito bem, e ela fez uma viagem, e ele tá querendo reencontrar ela. Daqui um tempo ele marcou um dia que ele vai lá, ela tá em Goiás, eu acho, e ele vai encontrá-la. E quando ele chega, e quase que eu esqueço a parte principal, né? Quando ele entra no apartamento, tem uma tartaruga lá, morando lá, uma tartaruga pequena aparentemente, que cabe na palma da mão. E a moradora esqueceu a tartaruga. Imagina, gente, se muda, tem um bicho de estimação, por mais que seja uma tartaruga, é um pet, né, gente? E ele esqueceu a tartaruga, e a coitada tá lá com fome, com sede. E pelo jeito ele não se dá muito bem, assim, ele não é uma pessoa de animais, né, de bichinhos, assim. Mas ele começa a criar um relacionamento ali com a tartaruga, e a tartaruga se chama Rodolfo, que é o nome do livro. E que eu achei muito bonitinho, que ele faz uma rampinha com uma capinha de CD pra ela subir e descer e andar por aí. E a Júlia, que é a autora, descreve muito bem isso. Ela coloca assim, que sempre tem alguns momentos falando sobre isso. A tartaruga, ela anda devagar, mas ela vai destemida pra todo lado, assim ela vai. E o Murilo começa a cuidar dela, né? Mas ele manda um e-mail pra dona do apartamento, falando: nossa, você esqueceu sua tartaruga aqui, o que eu faço? Eu não posso ficar com ela. Aí começa a história, né? A Francesca manda um endereço pra ele e ele vai atrás da pessoa pra entregar a tartaruga. Ele tá indo entregar e eu já vi os dois lugares assim que ele foi e nunca ele consegue deixar a tartaruga, nenhum dos dois lugares. E já eu volto pra contar mais.
Oi, gente, acabei de ler o livro e eu ainda tô impactada. O livro todo foi bem leve, assim, na verdade, né? A escrita, as histórias, as cartas, né? Foi tudo com muita leveza, mas o final foi muito intenso pra mim, assim, eu chorei algumas vezes. E sem dar spoiler, né, o que aconteceu é que a Francesca, o Rodolfo finalmente conheceu e ela mudou a vida dele, assim, por completo, sabe? E ela é uma pessoa iluminada, assim, sabe? Sofreu muito preconceito e da própria família, inclusive, e nas palavras, nas cartas que ela escrevia, né, pro Rodolfo, Rodolfo é a tartaruga, que ela escrevia pro Murilo, ela dava muita esperança, assim, sabe? Mas de alguma forma não dá pra saber se aquilo tudo que ela escrevia pra ele, as histórias, ela contava histórias de vários países, né? Várias situações, a gente não consegue saber se é verdade ou não. Se é só imaginação dela, né? Criação ali para as cartas, enfim. Mas é uma história muito bonita, assim. E o Rodolfo, eu torço muito pro Rodolfo. E não sei se eu gostei muito do fim dele, mas eu gostei muito do livro, tá? É importante deixar isso claro, mas eu não sei se eu gostei muito do destino dele, do que aconteceu assim com ele. Mas tá tudo bem. E parece que eu tô bem triste, né, falando, mas eu acabei mesmo de ler. Enfim, eu engatei assim de uma vez. Não sei, acho que esse livro foi muito bonito. Eu acho que também o fato do Murilo ser um cara mais fechado, antissocial e tal, se deve à criação dele, né? Ele conta que o pai dele foi muito rígido e a mãe dele, também quando ele nasceu, a mãe dele queria ter uma menina. Então ela vestia de menina, chamava de minha menina e dava bonecas, ele era uma menina, né? Até que o pai um dia raspou o cabelo dele e começou a vestir de menino e começou a ensinar as coisas, mas aquele pai muito machista, assim, sabe? Que ensinou que homem não chora, que tem que ser machão, que tem que ser grosso e todo tipo de ensinamento que é tão comum, né? Que a gente vê por aí. E que eu tento combater assim no meu dia a dia para passar o máximo de sensibilidade pro meu filho, de sensatez, de respeito, né, ao próximo. E esse livro termina de uma maneira inesperada assim, e deixa algumas lacunas, né? Muitos assuntos pendentes, assim, não por falha da autora, né, da Júlia Dantas, mas foi o objetivo dela, assim, deixar subentendido algumas coisas e outras coisas, fazer a nossa mente trabalhar para saber o que aconteceu ali. Eu acho que foi Chico, Tunico. Eu acho que ali foi de propósito, sabe? Ela deixou essas lacunas pra gente ter essa sensação, assim. Quando terminou o livro, eu tive uma sensação, assim, de ficar reticente, sabe? Já teve essa sensação de quando você termina um livro, você fica reticente, assim, você fica meio fora, como se você estivesse dentro de uma bolha, né? Fora do ar, assim. E assim que eu fiquei. Eu acho que essa foi a intenção dela ao terminar este livro dessa forma. Mas, em todo caso, é uma escrita lindíssima, uma forma de escrever histórias que cativa a gente. Assim, eu indico para todo mundo essa leitura. Se você ainda não fez, faça. Ele está disponível no Kindle Unlimited. Procura lá.